E meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido, eu vou falar bem diretamente sobre o que que é a beta-oxidação, o que que acontece na beta-oxidação e o que que vai ser resultante ali da beta-oxidação, ok? Vamos lá. Acontece o seguinte, gente, quando a gente tem um triglicerídeo, né, um lipídio entrando na, no nosso corpo por meio da alimentação, esse triglicerídeo que vai ser formado, né? Ele é formado por glicerol e por ácido graxo, certo? Então, o triacilglicerol formado por glicerol e ácido graxo, certo? É o que a gente vai utilizar para fazer a nossa reserva energética. E quando a gente quebra esse triglicerídeo, ou seja, a gente faz o processo de lipólise, a gente vai gerar, então, o glicerol e o ácido graxo, porque a gente fez a lipólise justamente para dividir, né? Para separar esses dois componentes. O glicerol, o que que vai acontecer com ele? O glicerol, ele vai ser fosforilado com ATP, né? E aí vai ser formado, então, o glicerol 3-fosfato. O glicerol 3-fosfato, ele perde os hidrogênios dele e forma de hidroxiacetona fosfato, tá? Quando a gente forma de hidroxiacetona fosfato, ela é um intermediário entre a glicose e o piruvato, tá? Então, por ela ser um intermediário entre a glicose e o piruvato, ela pode ir tanto para um lado quanto para o outro, tá? Ela vai fazer o seguinte, olha, quando a gente tem uma falta de energia no nosso organismo, a gente vai no sentido de fazer glicólise, tá? E aí a de hidroxiacetona fosfato, ela vai para a glicólise para formar o piruvato. Agora, quando você está num contexto em que seu organismo tem energia suficiente, você está num estado bem alimentado, essa dihidroxiacetona fosfato, ela vai para a gliconeogênese para formar glicose, ok? E aí, provavelmente, né, essa glicose aqui, ela vai ser utilizada pelo seu organismo depois como combustível, principalmente para o tecido nervoso, né? Beleza. O glicerol a gente já tem um destino para ele. Agora, o ácido graxo, o que que vai acontecer com ele? O ácido graxo ele vai sofrer o processo de beta-oxidação, que é justamente o que a gente vai falar agora, tá? Gente, o processo de beta-oxidação é o seguinte: você tem lá um acil-CoA graxo, né? O acil-CoA graxo nada mais é do que o acetil-CoA mais um ácido graxo, ok? Geralmente é um ácido graxo de cadeia longa, né? Porque é o mais comum de se ter, mas lembrando que o ácido graxo de cadeia média e cadeia curta também existem, também vão fazer parte desse processo, ok? Então, o que que a gente tem? A união, né, de um acetil-CoA com ácido graxo, formando, então, um acil-CoA graxo. O palmitato, ou o ácido palmítico, né, ele é o acil-CoA graxo mais comum, né, de ser encontrado aqui quando a gente vai falar de beta-oxidação. Então, aqui nada mais é do que o acil-CoA graxo, ok? Esse acil-CoA graxo, gente, o que que vai acontecer? Ele vai entrar na mitocôndria, tá? Para ele entrar na mitocôndria, o que que acontece? Se for decorrente, né, advindo de um ácido graxo de cadeia longa, esse ácido graxo de cadeia longa, ele não consegue entrar, né, no caso aí o acil-CoA graxo, ele não vai conseguir entrar diretamente na mitocôndria. E aí o que que vai acontecer? Você vai perder, né, um pedaço ali do acetil-CoA, né, ou seja, o S-CoA, né, para poder conseguir entrar na mitocôndria, tá? E aí ele perde essa ligação, né, com o acil-CoA e ele vai formar, então, a carnitina, né? A carnitina, ela vai ajudar esse ácido graxo a entrar dentro da mitocôndria, ok? Então, ela vai carrear esse ácido graxo para dentro da mitocôndria. Quando entra lá na mitocôndria, na matriz mitocondrial, esse acil-CoA graxo ele é refeito, né? Ele vai ser formado novamente. Então é um processo que tem duas vias, né? Você vai ter lá o acil-CoA graxo, aí o acil-CoA graxo perde a porção CoA, vai ligar com a carnitina carrega para dentro da mitocôndria e depois a carnitina se solta dessa ligação e aí vai formar de novo o acil-CoA graxo lá dentro da mitocôndria, beleza? Ó, por que que o ácido palmítico geralmente é o mais utilizado para falar sobre isso? Porque ele é um composto com 16 carbonos, tá? A beta-oxidação, gente, nada mais é do que uma situação em que você, a cada rodada da beta-oxidação, você tem a perda de dois carbonos desse acil-CoA graxo para formar um acetil-CoA, tá? Para você formar um acetil-CoA, você precisa de dois carbonos. E aí a gente vai ver que no final dessa beta-oxidação, o que que vai acontecer? Você vai ter a formação de um acil-CoA graxo com 14 carbonos e um acetil-CoA, né? Aí a gente vai ver mais ou menos como que isso vai acontecer. Olha só, ela é dividida, né, em quatro reações, a beta-oxidação. Ela chama beta-oxidação porque ela basicamente vai fazer o quê? A oxidação do carbono beta,
né? Que é esse aqui que eu estou mostrando com o mouse. O carbono beta, como ele está ali, né, numa cadeia de hidrocarbonetos, né? Ele está extremamente reduzido, né? Tudo que tem muito hidrogênio ligado, geralmente é muito reduzido, certo? Então você precisa oxidar. Aquilo que é muito reduzido, geralmente tem muita energia armazenada, ok? Então, muita energia armazenada nesse tanto de ligação que é feita entre carbono e hidrogênio, ok? Então, o que que vai acontecer? Você vai ter a oxidação, né, desse carbono beta aqui para você, então, conseguir liberar a energia que está armazenada ali no triacilglicerol, está armazenada no triglicerídeo, certo? Vai estar lá basicamente dentro do ácido graxo, lembrando que o glicerol a gente já viu o que que acontece com ele, né? Então, beleza. O que que vai acontecer? Primeira parte, você vai ter uma perda, né, de hidrogênios, uma desidrogenação. Por isso que geralmente essa enzima aqui é uma desidrogenase, ok? Então você perde, né, esse carbono beta aqui, ele vai perder esses hidrogênios que estão ligados a ele e formar uma ligação dupla com o carbono alfa que está do lado, certo? Então você tem o carbono alfa e o carbono beta. O carbono beta perdendo essas duas ligações aqui, ele vai fazer uma ligação dupla com o carbono alfa, beleza? Essa é a primeira reação que vai acontecer, mediante, então, a entrada de um FAD+, né, de um FAD oxidado, e a saída de um FAD reduzido, que é o FAD-H2, certo? Então, esse é o primeiro produto aqui, né, da beta-oxidação, certo? É o FAD-H2. Beleza. Vamos para a segunda reação, então. Lembrando sempre de olhar para o carbono beta, né? O que que vai acontecer? Você vai ter a entrada aqui de água, né? Então, você vai ter uma hidratação, ok? Uma enzima que é hidratase, certo? Essa enzima que é hidratase, ela vai fazer, então, com que essa água entre e se ligue ali ao carbono beta, certo? Lembrando que aqui é a estrutura, então, do acetil-CoA, beleza? Dois carbonos com S-CoA, beleza? Isso aqui é o acetil-CoA. Então, aqui o carbono beta agora ele está ligado com o H- e com o H, beleza? Aí, beleza. O que que vai acontecer nesse momento agora? Vai ter a entrada de um NAD+, e esse NAD+, ele vai tirar esses dois hidrogênios, certo? Então, vai tirar o hidrogênio aqui que veio da água e esse outro hidrogênio que veio da água e vai formar, então, NADH mais o H+, beleza? Essa aqui é a outra parte, então, de produto da beta-oxidação. Você forma o NADH e o H+. Lembrando que o FADH2 e o NADH, eles têm uma conversão depois em ATP, né? Então, esse processo de beta-oxidação, ele vai ser muito bom para a produção de energia. Por quê? Porque no final das contas, você vai gerar muita energia no somatório ali, né, entre a beta-oxidação e o ciclo do ácido cítrico, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, aqui eu tive uma desidrogenase agindo nisso daqui. Por quê? Porque eu estou perdendo, então, dois hidrogênios, beleza? Perdi os dois hidrogênios que vieram da água aqui de cima, tá certo? Beleza. O que que vai acontecer então? Quando eu perco esses dois hidrogênios, sobrou só a ligação aqui do oxigênio com o carbono e do carbono com os outros dois carbonos do lado dele. Então, esse carbono aqui ele vai fazer uma ligação dupla com o oxigênio. Beleza? Essa ligação dupla aqui vai ser formada justamente por conta dessa desidrogenação que aconteceu aqui nesse processo, tá? Na terceira etapa. Na última etapa, o que que vai acontecer? Você vai ter a entrada, então, de um CoA, né? Quando você tem a entrada de um CoA, você vai fazer com que haja, então, a divisão, né? Você vai dividir, formando um acil-CoA de 14 carbonos, um acil-CoA é, graxo, né? De 14 carbonos, e acetil-CoA, beleza? Então, isso é a beta-oxidação. Você está perdendo dois carbonos de um acil-CoA graxo, certo? E formando, então, a partir desses dois carbonos, o acetil-CoA. Lembrando que todos os acetis-CoAs que vão ser formados, então, na beta-oxidação, eles vão entrar lá naquela conversão lá de oxalacetato em citrato para iniciar o ciclo de Krebs, ok? E o ciclo de Krebs, ele vai gerar um saldo de energia muito grande. É por isso que a beta-oxidação, ela é muito importante para a produção de energia, porque ela vai gerar o substrato necessário para manter o ciclo de Krebs ali funcionando, tá? Então, olha só, o que está demonstrado aqui nessa imagem? Aqui você tem, então, a partir disso aqui, você tem um acil-CoA de 14 carbonos. Lembrar lá que o acil-CoA é o ácido graxo mais o acetil-CoA, beleza? Isso daqui, olha, está demonstrando basicamente isso. Você está tendo a entrada de um CoA, né? Esse S aqui demonstra que o acetil-CoA ele tem enxofre na sua formação, tá? Então, aqui um acetil-CoA, basicamente, tá? É um CoA. Ele vai entrar e vai formar, junto com esse ácido graxo aqui, olha, né? Isso daqui seria o ácido graxo. Ele forma, junto com esse ácido graxo, um acil-CoA graxo, exatamente igual estava acontecendo aqui, só que com dois carbonos a menos,
certo? E aí, esse composto de 14 carbonos, ele vai entrar de novo nesse processo aqui, né? E aí, quando ele entra de novo nesse processo aqui, ele forma um composto de 12, que forma um composto de 10, que forma um composto de 8, que forma um composto de 6, que forma um composto de 4. Quando você chega nessa última rodada, o que que vai acontecer? Você tem um composto de 4 carbonos. A partir dele, você não vai formar um acetil-CoA só, você vai formar dois acetil-CoA, tá? E aí acaba. Então, você não vai formar um acil-CoA grátis com dois carbonos, isso não existe, tá? Então, você vai formar dois acetil-CoA a partir dessa última rodada, ok? É por isso que você consegue fazer apenas 7 rodadas de beta-oxidação e não 8 rodadas, igual a gente poderia imaginar, tá? Porque quando você chega num composto de 4 carbonos, ele não vai formar um composto de 2 carbonos e o acetil-CoA, não, ele vai formar dois acetis-CoAs, que são compostos de 2 carbonos, ok? E aí lembrar que esse acetil-CoA ele vai entrar, então, depois no ciclo de Krebs, tá bom? Então, é basicamente isso que é a beta-oxidação, de uma forma mais simplificada aí para a gente entender, tá bom? Gente, valeu aí pela atenção e até o próximo vídeo.